As Eras Mais Primitivas da Terra, de G. H. Pember. Capítulo 1. A Criação. Bem no início da nossa investigação, temos de enfrentar uma afirmação falsa, muito popular, profundamente enraizada, com respeito à criação do mundo. Esta falácia remota à longínqua antiguidade e parece ter brotado, originalmente, de uma espécie de concessão mútua entre revelação e as lendas da cosmogônia pagã. O poeta Hesíodo, talvez por volta de 900 a.C., nos diz que a primeira coisa a existir foi o caos, que, segundo a sua etimologia, era o receptáculo aberto e vazio para a matéria criada. Entretanto, a palavra logo perdeu seu significado estrito e foi usada para designar a massa de matéria rude sem forma, da qual o céu e terra foram formados. Segundo a suposição, Ovídio assim a descreve: havia apenas uma aparência de natureza através de todo o mundo. A isso eles chamaram de caos, uma massa disforme e confusa. Do livro Metamorfose. Em sua obra, Os Fastos, faz com que Jano, que é o autor, identifica como caos e fale assim: os antigos me chamavam de caos, pois sou ser primitivo. Observe que os eventos que contarei novamente são de tempos bem remotos. Esta atmosfera, cheia de luz, e os três elementos restantes, fogo, água e terra, era um amontoado confuso. Logo que essa massa foi separada, por meio do conflito das suas partes e componentes, e dissolvida, passou a novas posições, e a chama subiu. Um lugar mais próximo, isso é, mais próximo da terra, recebeu o ar, a terra e o mar fixaram-se no fundo. Então eu, que havia sido apenas uma massa volumosa e sem forma, passei a ter forma e membros dignos de um Deus. Livro Os Fastos. Desse modo, segundo a cosmogônia da Grécia e a de Roma, o universo brotou do caos. Imagina-se que Urano, ou céu, foi o primeiro Deus supremo. Porém, ele foi afastado do poder por seus filhos, Cronos ou Saturno, que mais tarde recebeu o mesmo tratamento de seu filho Zeus ou Júpiter. O caos foi a primeira coisa que existiu, e a sucessão passageira de deuses veio subsequentemente à existência. Essa doutrina antiga e amplamente divulgada como era na época do Nosso Senhor, não falhou em influenciar os verdadeiros e falsos cristãos. Dentre os falsos está a importante seita dos gnósticos, que acreditavam na terra e intrínseca malignidade da matéria, mas do modo diferente dos pagãos. Assim que o Ser Supremo também existia desde a eternidade. Os cristãos ortodoxos escapam totalmente do erro maior, mas não obstante,
deram testemunho claro da influência da crença popular no tocante à interpretação deles para o capítulo inicial de Gênesis. Fizeram com que o primeiro versículo significasse a criação de uma massa confusa de elementos, a partir do qual o céu, terra, foram formados durante os 6 dias. Entendendo que a sentença seguinte era uma descrição dessa matéria rude antes de Deus dar-lhe forma. O ponto de vista desses cristãos alcançou nossos dias, o que, no entanto, não parece ser provado pelas Escrituras. Como logo iremos ver. E o ardil da serpente pode ser detectado em seus resultados. Qual grande disputa ele provocou entre a igreja e o mundo? Que pretexto imediato é oferecido aos críticos das Escrituras por causa da dificuldade geológicas nela envolvida. Como ficamos perplexos ao interpretar a terra escurecida com a sombra da dor e da morte, eras antes do pecado de Adão. Quantas mentes jovens foram desviadas pela absoluta impossibilidade de defender aquilo que lhe foi ensinado com respeito à declaração bíblica? Por último, quanto tempo precioso foi perdido pelos dedicados servos de Deus em uma discussão interminável quanto poderia ter sido melhor utilizada de outra forma. Voltemo-nos para o registro mosaico e oferecemos-nos para obter seu significado claro e óbvio. No princípio, lemos, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. O princípio se refere, naturalmente, à primeira existência daquilo que a história se preocupa, os céus e a terra. Por isso, a expansão, neste caso, tem um sentido bastante diferente daquele encontrado no primeiro versículo de João. Aqui em Gênesis, ele é usado para designar o início dos tempos, mas lá em João, refere-se a incontáveis eras da eternidade antes que o tempo existisse. O terceiro versículo de João, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, leva-nos ao período do primeiro versículo de Gênesis, no qual é colocado de uma vez um fim a especulação com respeito à eternidade da matéria, pois Deus era antes das coisas que são vistas, e por sua vontade suprema chamou à existência. Mas ainda está curta a sentença aplicada ao golpe mortal em todas as identificações panteístas de Deus com a natureza. A natureza é apenas uma de suas muitas criaturas, uma das obras das suas mãos. Seus anos podem ser contados e o dia do seu nascimento é conhecido, porém de eternidade em eternidade, somente Ele é Deus. Ora, na descrição inspirada do que aconteceu no início, não se diz que o céu e a terra foram moldados, formados ou feitos de material, mas que foram criados, pois qualquer que tenha sido o sentido original da palavra hebraica, bara, B-A-R-A, parece certo que, nessa passagem, em outras semelhantes, ela é usada para chamar a existência, sem auxílio de matéria preexistente. Os escritores de Hebreus lhe dão este sentido, e o Rabi Nachman declara
que não existe outra palavra para expressar a produção tirada do nada. Todavia, é naturalmente fácil entender que uma língua poderia não possuir um verbo originalmente confiado a tal significado, porque é certo que a ideia não teria sido concebida pelo homem sem a existência da revelação. As teorias do desenvolvimento, tão populares em nossos dias, unidas como invariavelmente acontece, com mais ou menos centíssimos, indicam a inclinação natural da mente humana para este ponto. E o poeta, filósofo Lucrécio foi um representante disso, quando declarou que no primeiro princípio da natureza abre aspas, o nada jamais é tirado do nada pelo poder divino, fecha aspas, de natura rerum. De modo que podemos entender de imediato que a palavra escolhida pelo Espírito Santo para expressar a criação pode anteriormente ter significado a formação extraída da matéria-prima, mas seu uso é suficientemente definido nesta e em outras passagens semelhantes, pois nos é dito que, no princípio, Deus criou os céus e a terra, mas as Escrituras nunca diz que ele fez isso nos 6 dias. A obra daquele dia foi, como iremos ver, algo bastante diferente da criação original. Foram tempos de restauração. A palavra hebraica asha, A-S-A-H, é geralmente usada em conexão a esses tempos. Asha significa fazer, moldar, preparar a partir do material existente. Por exemplo, construir um barco, edificar uma casa ou preparar uma refeição. Existem, portanto, 2 atos de criação mencionados na história dos 6 dias. Primeiro está escrito que Deus criou os habitantes das águas e as aves do céu, porque esses consistem apenas na formação material do seu corpo. Porque esses não consiste apenas na formação material do seu corpo, mas tem um princípio de vida interior que só poderia ser concedido por um ato direto da criação. Gênesis 1, 21. Aqui a mudança da palavra é bastante compreensível. Da mesma forma, disse que o homem foi criado, embora o capítulo 2 diga claramente que o seu corpo foi formado do pó, em 1:27 e 2:7. Em virtude de um homem real ser alma e espírito, o corpo que naturalmente é mudado a cada 7 anos e deve acabar desfazendo-se na sepultura, é considerado simplesmente como um revestimento exterior que lhe dá condição de lidar com seu atual meio ambiente e as matérias-primas das quais foram apropriadamente tirado daquela terra, em contato com as quais foi destinado a viver. No registro detalhado da origem do homem, uma terceira palavra é usada para significar a formação do seu corpo, Yatzar, W-A-T-Z-A-R. Seu sentido é dar forma, moldar, como o oleiro faz com barro. 2:7. Uma passagem de Isaías ilustra muito bem o significado e a ligação desses 3 verbos. Criei para a minha glória, e formei, e fiz. Em Isaías 43:7. Kingsh faz a seguinte observação sobre este versículo. Criei, isto é, produzir do nada. Formei, isto é, fiz com que viesse a existir de uma forma ou molde designado. Fiz isso, fiz as disposições e arranjos finais com respeito a ele. Deus, então,
no princípio criou os céus e a terra, e não apenas a matéria-prima das quais foram formados depois. Como se realizou essas obras maravilhosas não nos foi dito, mas é possível que o poder criativo de Deus tenha uma leve analogia com os seres que foram feitos segundo a sua imagem. Uma analogia que ilustra muito bem a distância entre a criatura e o Criador. Sabemos que, com a força da imaginação, podemos não apenas colocar diante dos nossos olhos cenas pelas quais estivemos interessados há tempos passados, lugares que voltaríamos a visitar com prazer, formas daquelas que partiram, tão caros para nós como a nossa própria vida, mas também até mesmo imaginar acontecimentos futuros conforme gostaríamos que fosse. Entretanto, a visão é frequentemente nublada, efêmera e, infelizmente, profana. Mas talvez, de algum modo, enquanto produzimos este quadro obscuro e desfalecente, os pensamentos de Deus, advindos das profundezas da sua santidade e do seu amor, tomam forma imediata e, em vez de se tornar um sonho sem conteúdo e passageiro, transforma-se em uma linda realidade estabelecida para sempre, se ele não escolher alterá-la ou removê-la. Por isso pode ser que uma grande parte, ou talvez o todo, do exército inumerável de sóis e planetas que compõem o universo tenha vindo à existência repentinamente pela vontade de Deus. E em um momento iluminado a região escura do espaço com sua glória e multicores. Os céus mencionados no princípio do versículo de Gênesis são o céu estrelado, não o firmamento em que cerca a nossa terra. Uma vez que sua história não está completamente revelada, é provável até onde sabemos que este céu tenha permanecido em desenvolvimento, mas sem sofrer mudanças violentas desde o tempo da sua criação até agora. Todavia, com a terra não foi assim, conforme o versículo seguinte nos mostra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A letra E, no início do versículo acima, segundo o uso em hebraico, como também em muitas outras línguas, prova que o primeiro versículo não é uma súmula do que segue, mas uma declaração do primeiro acontecimento no registro. Porque se fosse apenas um resumo, o segundo versículo seria o começo real da história, e não começaria com um copulativo ou um bom exemplo disso pode ser o 5º capítulo de Gênesis. Este é o livro da genealogia de Adão. Versículo 1. Essa palavra são uma súmula do capítulo e, consequentemente, a sentença do seguinte começa sem um copulativo. Temos, portanto, no 2º versículo de Gênesis, não o primeiro detalhe de uma declaração geral na sentença anterior, mas um registro de um acontecimento totalmente distinto, que não afetou o céu astral, mas apenas a terra e a sua cercania imediatas. Devemos agora empenhar-nos para descobrir o que foi este acontecimento. De acordo com nossa versão, a terra era sem forma e vazia. Este, todavia, não é o sentido do hebraico, mas apenas uma ilustração evidente da lenda do caos. Fuertes diz que o significado correto de sem forma é ruína ou desolação. A segunda palavra quer dizer vácuo, aquilo que está vazio, de modo que neste caos a tradução autorizada é aceitável.
Estas palavras são encontradas juntas em apenas 2 outras passagens, e em ambas são claramente usadas para expressar a destruição causada pelo derramamento da ira de Deus. Em uma profecia de Isaías, após uma descrição estupenda da queda de Edom no dia da vingança, encontramos a expressão: estender-se-á sobre ela o cordel da destruição e o prumo da ruína. Isaías 34:11. As palavras destruição e ruínas, no hebraico, é as mesmas traduzidas por sem forma e vazia. Este sentido é assim como o arquiteto faz com o uso cuidadoso da linha de prumo, a fim de levantar a construção com perfeição. Assim o Senhor tornará a ruína completa. Não existe, então, possibilidade de cometer erros como respeito ao sentido da palavra neste lugar. A segunda passagem é ainda mais conclusiva, pois, ao descrever a devastação de Judá e Jerusalém, Jeremias a compara com a destruição pré-adâmica e exclama: nenhum é todas as aves do céu. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para o céu, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os altéreos estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não consumirei de todo. Vemos, portanto, que a palavra hebraica tohu, T-O-H-U, significa desolação, ou aquilo que está desolado. E o termo bohu, B-O-H-U, quer dizer vazio, ou aquilo que está vazio, referindo-se provavelmente à ausência de vida. Olhei e eis que não havia homem nenhum, etc. Outra coisa é o verbo traduzido por era. É usado ocasionalmente com um acusativo simples, no sentido de ser feito ou tornar-se. Um exemplo disso pode ser encontrado na história da mulher de Ló, quando se diz que ela converteu-se em uma estátua de sal, em Gênesis 19:26. Esse significado é, sem comparação, o melhor para o nosso contexto. Podemos, portanto, adotá-lo e traduzir assim: e a terra se tornou desolada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. Contudo, se houver necessidade de mais evidência para provar que nossos versículos não descrevem uma massa caótica que Deus primeiro criou e depois moldou, temos uma afirmativa direta e positiva, e a esse respeito em Isaías. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. 45:18. Vemos então que Deus não criou a terra um tohu. Esta palavra, portanto, seja qual for o sentido a ela designado, não pode ser uma descrição da condição mais primitiva da terra. Todavia, nosso tradutor obscurece o fato traduzido, tohu por sem forma. Eles nem mesmo compararam a passagem nas quais ela aparece, porque, caso tivesse visto a conveniência de traduzi-la na clara referência
a criação em Isaías pela mesma palavra que consta em Gênesis, fica claro então que o segundo versículo de Gênesis descreve a terra como uma ruína, mas não existe indicação com respeito ao tempo passado entre a criação e esta ruína. Eras após eras podem ter passado, e provavelmente no decorrer delas, que a camada da crosta terrestre foi gradativamente desenvolvendo-se, constatamos então que os ataques geológicos contra as escrituras estão totalmente longe do alvo, são meros golpes no ar. Existe espaço para qualquer período de tempo entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia. E mais uma vez, visto que não dispormos de nenhum registro inspirado das formações geológicas, temos liberdade para crer que elas se desenvolveram existentemente na ordem que se encontram. O processo todo aconteceu nos tempos pré-adâmicos, em relação talvez com outra raça de seres e que não nos interessam no momento. Deve-se observar que desde a queda do homem, Deus não revelou qualquer coisa para satisfazer o mero desejo do conhecimento, mas apenas questões que pudessem ilustrar satisfatoriamente o seu eterno poder e a sua divindade. Nossa condição caída, com o seu remédio no amor insondável. A promessa de um rápido livramento do pecado, uma restauração completa ao seu favor, em uma vida infinita de obediência e alegria perfeita. O conhecimento nessa vida é uma dádiva cheia de perigos, pois nossa grande tarefa aqui é aprendermos a lição de absoluta dependência de Deus e total submissão à sua vontade. A maneira como nos trata agora tem como fim afastar-nos dos nossos próprios planos de tirar a soberba de nós. Jó 33, 17. No entanto, o conhecimento produz exaltação indevida, a menos que seja acompanhado de um poderoso derramar de graça. Foi assim a visão do conhecimento que encheu o seio de nossa primeira mãe com a inspiração ímpias, fazendo com que ela ouvisse o tentador ao oferecer-lhe esperança de ser como Deus. E o fato nefasto que, depois da queda, os primeiros inventores de arte e ciências foram descendentes do deísta e criminoso Caim, e não do crente Sete. Por isso, em nossos dias, os líderes da ciência são frequentemente os líderes da infidelidade, desprezadores de Deus e da oração. E não se por graça especial, a não ser por graça especial. O homem parece incapaz de carregar o menor peso de poder sobre os seus ombros, sem perder o equilíbrio. Por isso, as Escrituras adotam exatamente a atitude que deveríamos esperar e, no seu todo, assim como os versículos diante de nós evitam o contato com a ciência dos homens, Deus não nos proíbe de pesquisar até onde podemos as leis do seu universo, mas recusa totalmente ajudar ou acelerar nossos estudos pela revelação. No tempo presente, ele prefere que nos concentramos mais na renovação moral de nós mesmos e dos nossos semelhantes. Porém, depois de um curto período de tempo, ele abrirá os vastos depósitos da sua sabedoria para aqueles que amaram e confiaram nele e deleitaram suas almas com o segredo do seu poder criativo.